Boa noite. Essa entrevista faz parte do projeto Cuidado com a Vida. Nós estamos conversando com o Dr. Itirio Shirakawa, que eu conheço desde 2001, e nós vamos conversar sobre a importância da adesão no tratamento médico e, mais especificamente, no tratamento psiquiátrico. Dr. Itirio, quem é o senhor? Bem, eu sou Itirio Shirakawa, fui professor titular, doutor em psiquiatria pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, onde fui também chefe de departamento por 9 anos. Tenho consultório particular e por 6 anos fui vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Bom, doutor Itirio, o senhor tem uma larga experiência, seja na formação dos médicos, seja no atendimento de pessoas com transtorno mental. Eu vou procurar conversar sobre um assunto que eu conheço. Eu vivo com esquizofrenia há 35 anos. Então vamos usar a esquizofrenia como um exemplo. Mas também nós podemos falar da depressão, que é uma questão muito atual. Eu gostaria de conversar com o senhor sobre a importância da adesão ao tratamento médico. Para a gente poder contextualizar, o senhor poderia falar sobre as dificuldades da pessoa numa crise com a esquizofrenia, com os sintomas muito floridos, e de aceitar o tratamento médico psiquiátrico e aceitar as medicações, e também depois da crise? Não é porque a pessoa saiu da crise que ela vai seguir o tratamento. O senhor poderia começar com essa pergunta? Eu vou dividir a resposta nas duas doenças. Com relação à esquizofrenia, ela se inicia no momento agudo com um surto, em que a pessoa sai da realidade, apresenta alucinações e delírios e fica muito desorganizada. Nessa situação, em geral, há necessidade de uma internação, porque o paciente não entende o que está acontecendo e a família, em geral, também não tem condições de entender ou de tratar. Se esse episódio agudo não for tão com liberação de agressividade e a família for continente, eventualmente dá para se iniciar o tratamento em casa. Mas a esquizofrenia, a medicação é fundamental. É a medicação que faz remitir, sair do surto agudo, e depois vai haver a necessidade da manutenção medicamentosa, né? E na esquizofrenia, a questão da adesão é uma questão muito difícil, porque, em geral, 50% dos pacientes acabam não aderindo. E mesmo que melhore com a medicação, o paciente não entende que teve um surto que o tirou da realidade, né? E acha que não precisa tomar a medicação por muito tempo. E acaba interrompendo e, eventualmente, tendo recaídas. E é por isso que a questão da adesão é muito importante com relação à esquizofrenia. Com relação à depressão, a dificuldade, muitas vezes, no tratamento se refere ao estigma da psiquiatria, né? A pessoa está depressiva, não consegue
sair da cama, ideias de tristeza e um sofrimento muito grande, mas às vezes nem ele e nem a família conseguem entender que está tendo um quadro evidentemente psiquiátrico e, em função do estigma, preferem não procurar o psiquiatra. Também, então, num quadro de depressão que está afetando a vida da pessoa, a medicação é importante e depois, dependendo da evolução da depressão, então o médico vai decidir se o tratamento vai ser contínuo ou, eventualmente, estudar a possibilidade de suspensão da medicação. Muito bom, doutor Tito, muito bom as pessoas poderem ver um psiquiatra muito experiente falando sobre como acontece o cuidado, o tratamento. Eu vivo com esquizofrenia, ou tenho esquizofrenia, e eu lembro, né, que era muito difícil aderir ao tratamento, não porque eu achasse que a medicação não estava fazendo efeito. É que eu achava, de uma maneira muito inocente, que se eu conseguisse viver sem o remédio, eu teria vencido a doença. Né? O que é um grande engano. Né? E eu sofri as consequências disso, recaídas. É difícil também, acho que uma dificuldade, falando do ponto de vista de quem vive com o transtorno mental, é aceitar que a medicação tem que ser por longo tempo ou para a vida inteira. Né? E assim, tomar remédio pela vida inteira não é que a doença vai estar com você a vida inteira. Então, se o senhor puder falar um pouco mais sobre essa questão, que a medicação é uma ajuda, é um complemento para se viver com qualidade, e não o contrário, né? A medicação mantém a doença. É por isso que eu dividi a primeira resposta em duas situações. Na situação da esquizofrenia, principalmente com 51 anos de experiência de clínica, é possível fazer o diagnóstico com um diagnóstico bem, com a certeza do diagnóstico, que vai ser um quadro que vai necessitar de medicação contínua. Não é? Epidemiologicamente se fala numa possibilidade de crise de um surto único, mas que na prática não é muito difícil, é muito raro. A esquizofrenia é uma doença crônica, recidivante, e a recidiva ocorre, em geral, ou por falta de medicação, ou mesmo tomando a medicação, à medida que o estresse ambiental aumenta, pode apresentar recaídas. Então, com relação à esquizofrenia, eu não tenho dúvida. A manutenção da medicação é para a vida toda. É lógico que, além da medicação, entra em jogo terapias psicossociais de reabilitação, de ressocialização. Mas a medicação, sem a medicação, a pessoa está sujeita a ter recaídas. Isso já está muito bem demonstrado na literatura. Mas então, por que o paciente para de tomar a medicação? Ele para, primeiro, porque ele não entende que é uma doença crônica. Segundo, ele está tomando a medicação e não acontece nada. Então ele diz, para que eu estou tomando uma medicação em que não acontece nada? Então eu costumo dizer
que a medicação para a esquizofrenia faz efeito não pelo que ele faz, mas pelo que ele evita. Ou ela, né, a medicação evita. A medicação evita as recaídas. É muito importante o indivíduo entender que é diferente, por exemplo, de um analgésico. A pessoa está com dor de cabeça, toma a medicação, sente efeito. Na esquizofrenia, não. Ela toma um remédio e não acontece nada. Então, a pessoa chega à conclusão que é melhor parar, já que não está acontecendo nada. Mas aí volta a insistir, a medicação em esquizofrenia não faz efeito pelo que ela faz, mas pelo que ela evita. Ela evita as recaídas porque entra no mecanismo neuroquímico do cérebro, regulando a função da dopamina, né? E essa regulação precisa de uma medicação contínua. Por outro lado, por que o paciente para a medicação? O paciente para a medicação porque ninguém gosta de conviver com uma medicação que, entre aspas, diz: olha, eu sou doente mental. Então, por essa razão, eu quero provar a mim mesmo que eu tenho a capacidade de não voltar a ter a crise, a doença, e vou parar de tomar medicação. Mas isso não é exclusivo da psiquiatria. Eu tenho diabetes há 30 anos e há 30 anos eu tomo a medicação. Por quê? Porque eu sei que se eu não tivesse tomado a medicação nesses 30 anos, provavelmente eu já teria tido complicações da diabetes, eventualmente poderia não estar vivo também. Então daí a necessidade da psicoeducação no acompanhamento do paciente com esquizofrenia, tanto do paciente quanto da família, né? E insistir que realmente o tratamento medicamentoso é fundamental, né, para que a pessoa não tenha recaída. E mesmo porque as recaídas vão tornando a doença mais crônica. E com muitas recaídas, a reabilitação dos pacientes vai ficando cada vez mais difícil, né? Aí, como eu dividi em duas a questão, já a depressão tem as suas nuances. Se for uma depressão aguda causada por um estresse muito grande, é possível que após um tratamento adequado, mas de qualquer forma também para a depressão se preconiza que o tempo mínimo de tratamento é de 6 meses, é possível interromper a medicação. Só que a interrupção nunca pode ser súbita, abrupta, tem que ser gradativa. Aí nós vamos ter que acompanhar a evolução do paciente, novamente orientação da família e orientar no sentido que se a pessoa começar a ter recaídas frequentes da depressão, pode ser que também para esse caso de depressão a medicação tenha que ser contínua. E nisso tudo a gente também precisa avaliar os antecedentes familiares. Se tiver muitos casos de depressão na família, então vai dar um indicativo que a carga genética para a depressão dessa família é importante. E daí então a decisão de manter a medicação também de forma contínua. É muito interessante o que o senhor fala, e o senhor separa a esquizofrenia para explicar de uma maneira muito pormenorizada o tratamento medicamentoso e na depressão também. Eu gostaria de falar com o senhor, eu vou dizer aqui, mas eu posso evitar se eu achar melhor, né? O que eu queria dizer para o senhor que é meu médico desde 2008, né? Neste caminho de tratamento psiquiátrico, sempre foi muito importante a conversa
durante a consulta. Eu sei que o senhor sempre esteve fazendo uma avaliação do meu estado psíquico, mas também acolhendo as questões que eu trouxe para o senhor, né? Esta relação médico-paciente, que é muito importante em qualquer área da medicina, mas principalmente na psiquiatria, permite que o médico faça essas avaliações, como o senhor falou, na esquizofrenia, em relação ao controle da dopamina, dos sintomas, e na depressão, também sobre o tempo do tratamento e como ele evolui. O que eu gostaria que foi importante para mim, é este acompanhamento periódico e conversar com o médico, né? Esta relação médico-paciente. O senhor que foi professor durante muitos anos, né? O senhor poderia falar um pouco sobre a relação médico-paciente na psiquiatria? Bom, a relação médico-paciente não é só importante na psiquiatria, é importante de uma forma geral em qualquer consulta médica, né? Mas na psiquiatria ela se torna muito mais importante, porque em psiquiatria nós lidamos com o emocional e com o subjetivo, né? E cabe ao médico perceber, né, em que momento é que nós vamos questionar os sintomas ainda que estão evidentes, né? Em esquizofrenia, por exemplo, os chamados sintomas positivos, a questão das alucinações e dos delírios. Na verdade, o delírio é mais fácil de avaliar no próprio discurso do paciente. As alucinações em determinadas situações a gente tem que questionar, porque em muitos pacientes a doença fica crônica e fica uma alucinação residual que a medicação não consegue fazer remitir, e aí nós vamos ter que ensinar o paciente a lidar com essas alucinações, né? Mas a consulta psiquiátrica em esquizofrenia não pode se resumir a questionar as alucinações e os delírios, porque como em sendo uma doença crônica, sendo uma doença ampla, porque a esquizofrenia afeta a área do pensamento racional, né? O encadeamento dos juízos, e a área do pensamento formal, quando o pensamento se desorganiza. A área da percepção, quando entra em jogo as alucinações, né? A área de momentos de depressão e momentos de exaltação, a área do relacionamento social, né? E a área também muito importante das funções cognitivas e executivas. Então, isso, para o médico poder ter a ideia de todas essas funções alteradas, há necessidade de um contato médico-paciente, uma relação médico-paciente, a entrevista, não a entrevista só de indagação, mas a entrevista enfim, que o paciente fique à vontade para contar tudo o que está acontecendo. Na depressão, eventualmente, cabe questionar algumas outras coisas, como é que estão as ideias de tristeza, se está conseguindo sair da cama, se está conseguindo fazer as atividades, porque na depressão o médico tem que estar atento para uma situação de esvaziamento emocional, né?
em que a pessoa possa chegar à conclusão de que a única forma de se aliviar daquele sofrimento é se matando. Então a gente também tem que avaliar isso, embora também a questão do suicídio seja séria em esquizofrenia, e a taxa seja alta, também tem que se conversar sobre isso, mas por isso que, como você colocou, no nosso relacionamento tem sido muito importante, né, a dupla via de comunicação, né, em que eu não fique só arguindo, mas que eu possa ouvir o que você tem a me dizer em cada consulta nova, porque cada momento novo é um momento novo da vida, tanto do paciente como do médico. Muito bom, muito bom. Doutor Itílio, muito interessante a resposta que o senhor nos mostra como se dá a relação médico-paciente, dado que eu posso falar da minha experiência, é que quando eu venho falar com o médico e o médico acolhe o que eu tenho a dizer e conversa sobre as questões, e eu sei, por exemplo, no meu tratamento com o senhor, eu sei que o senhor está me avaliando por tudo que eu estou falando, pelo conteúdo e tudo mais. Mas é uma relação amistosa, é uma relação de confiança, né? E a aceitação, nesse longo tempo que eu me trato com o senhor, a aceitação da doença também foi passo a passo. A adesão ao uso do medicamento também foi passo a passo. No último ano, ou nos últimos anos, eu aprendi junto com o senhor, quando eu vou dormir como eu estou, quando eu acordo também como eu estou, quando esse modo, que é natural, modifica, eu procuro o senhor para conversar antes que isso fique mais complicado e vire uma crise. Desde 2012 para cá, eu tenho vivido sem o fantasma da crise da esquizofrenia, usando esta estratégia que parece muito simples. Mas para quem tem a doença aceitar isso, para mim foi muito difícil. Eu não vou dizer que possa ser, para mim foi muito difícil. Então, assim, tanto na esquizofrenia como na depressão, existe uma dificuldade da pessoa que vive com uma questão dividir isso com o médico, né? Normalmente as pessoas esperam, como se espera da medicina de maneira errada, que se dê um remédio, um comprimido que a pessoa tome e em tanto tempo a questão desaparece. Eu acho que isso só acontece com infecção, com as outras doenças não acontece. E também com os transtornos mentais, né? Então, focando a pergunta, o uso da medicação também, o uso da medicação e a relação médico-paciente são duas partes de uma mesma coisa chamada tratamento, tá? O senhor poderia falar um pouco nessa perspectiva? Eu não sei se eu fui claro nisso. Bem, Jorge, eu atendi você numa recaída, num novo surto. Então, eu não tenho dúvida com relação à sua doença, certo? E no surto você se desorganizou. E por que você surtou? Você surtou por ter passado por uma situação extremamente estressante. Então, a esquizofrenia é uma doença como outra qualquer. Isto é, a medicação é fundamental. Mas, mesmo tomando a medicação,
muitas vezes, quando a pessoa está passando por um estresse muito grande, a pessoa pode voltar a surtar. Então, no caso do seu tratamento, realmente a importância de acompanhar a evolução para evitar novos surtos. Por quê? Porque hoje todas as pesquisas mostram claramente que a esquizofrenia é uma doença do neurodesenvolvimento, isto é, ela é gestada no útero da mãe, né, com certas deficiências, predispondo à doença, e isso depende do acaso, da carga genética familiar da família, de infecções que a mãe possa ter, de problemas, estresse também da mãe, traumas obstétricos, etc. Até que, num determinado momento, também novamente por cargas genéticas, no final da adolescência, no adulto jovem, nos homens, dá início ao processo. Depois que dá início, ela vira doença, não tem jeito. Então temos que acompanhar para evitar uma evolução ruim e um prognóstico ruim. O indivíduo não se tratando, isso que a gente tem que mostrar, que a doença progride. Sim. E novamente as pesquisas mostrando que nos quadros crônicos, aquela doença que era do neurodesenvolvimento se torna uma doença da neuroprogressão e eventualmente podendo até afetar estruturalmente o cérebro e a doença se tornar uma doença neurodegenerativa. Certo. Então, o médico tem que levar em conta todos esses aspectos da doença para conseguir mostrar realmente para o paciente a importância da adesão ao tratamento. Certo. Mesmo assim, tem aquele paciente que tem muita dificuldade, não entende, não adere, e aí não tem jeito. Aí, pelo menos, usamos o recurso da medicação de depósito, né, que, vamos dizer assim, a gente poderia dizer que o ideal seria que ele tivesse o direito de optar, né, por uma medicação via oral ou de depósito. Acontece que eu considero a esquizofrenia como uma doença que afeta essa liberdade da pessoa, a falsa liberdade, o falso livre-arbítrio da pessoa. Nós precisamos obedecer o livre, entender, enfim, até compreender o livre-arbítrio. Mas, numa doença que afeta esse livre-arbítrio, cabe ao médico pensar naquilo que, aliás, isso é lema da medicina, né? Tentar evitar o mal maior. Tá? E aí, daí todo o acompanhamento em que se dá para, durante a consulta, ver se a pessoa está tomando ou não está tomando a medicação, se está tendo pequenas recaídas ou não está tendo essas recaídas. É muito interessante e muito importante o que o senhor está dizendo sobre a importância do tratamento medicamentoso e da avaliação com a periodicidade necessária pelo médico psiquiatra, e tem essa relação médico-paciente. Principalmente, doutor Etílio, quando o paciente não tem nenhuma noção dos riscos envolvidos nesse tratamento. Eu, particularmente, sigo as prescrições que o meu médico, o senhor, faz por uma relação de confiança. E é muito simples, não é nada moral. O senhor tem um conhecimento muito maior do que o meu. O senhor me escuta e acolhe o que eu trago. Então eu confio no que o senhor prescreve e sigo como nós combinamos.
Na minha vida não foi sempre assim. Não havia esse diálogo, então eu tomava como eu queria o remédio, passei a vida sofrendo com a esquizofrenia. Quer dizer, onde eu quero chegar, doutor Retiro, com isso que eu estou dizendo ao senhor, para fazer uma pergunta. Onde eu quero chegar é que o senhor falou de questões muito delicadas da doença, do neurodesenvolvimento, dependendo de como é tratado a doença, pode virar uma alteração estrutural do cérebro. Então tem um aspecto que a doença pode evoluir mal, ser degenerativo. Mas, e nós estamos aqui conversando, é importante dizer para as pessoas, a doença existe, né? E seguir o tratamento vai permitir que a pessoa viva melhor e tenha um relacionamento melhor com a família, com os amigos. Quer dizer, seguir o tratamento, do meu ponto de vista, é a melhor opção, é o melhor caminho. O senhor poderia, se o senhor puder comentar isso que eu acabei de dizer, né? Não importa, a doença tem aspectos muito difíceis, como o senhor colocou, mas o tratamento é o melhor caminho, dado que a doença existe, né? Isso vale, novamente vale para toda a medicina. A medicina não existiria se não existissem as doenças. Né? Eventualmente na psiquiatria há uma tentativa de inversão, né? Quer dizer, então o psiquiatra quer tratar doenças, aliás, durante um bom tempo foi assim, que a psiquiatria criava as doenças e que queria tratar doenças que não existiam, né? Isso valeu mais ou menos até a década de 80. Sei. Hoje que nós temos o arsenal de pesquisa através de neuroimagem estrutural e funcional, né? Então é possível, então tem sido possível, né, estudar que a doença, enfim, é uma doença que existe no mundo todo e que a medicina apareceu em função das doenças. Em cada especialidade médica se especializa em tratar esta ou aquela doença. E, aliás, na maior parte das doenças, a não ser as doenças infecciosas curáveis, né, a medicina não cura. A medicina ajuda a pessoa a conviver com a doença ou minimizar os efeitos da doença, né? Aliás, de uma forma geral, em qualquer hospital, o critério de alta é alta melhorado, né? Tá. Os únicos que dão a alta, consideram a alta como alta curada são os cirurgiões. Eles tiram metade do estômago e diz alta curada, né? Mas a doença, de uma forma geral, tem que ser acompanhada, e no caso da psiquiatria e no caso da esquizofrenia, todas as pesquisas mostram exatamente isso, ser uma doença crônica que precisa ser acompanhada a vida toda, e as consultas periódicas são necessárias, porque o ser humano é assim. Se ele não, se ele for ao médico uma vez ou cada 2 anos, uma coisa assim, ele esquece que está doente, não se cuida e vai ter recaídas. Sim, e o que dificulta muito a vida. Vai afetar a vida ainda, porque aí tem o outro lado da doença psiquiátrica, né? A doença psiquiátrica afeta a vida social da pessoa. Né? Então, no caso tanto da esquizofrenia como a depressão grave, vai ter que colocar um outro elemento da família para
ficar junto. Então afeta toda a estrutura familiar, né? Daí a importância do tratamento e orientação da família. Doutor Itiro, para dar um fechamento para essa nossa entrevista, eu lembro as pessoas que nos estamos assistindo, nós estamos falando com um professor com uma longa experiência clínica e científica na psiquiatria, estamos falando de esquizofrenia e ilustrando também com a depressão. Lembrar as pessoas, né, doutor Itiro, que o tratamento existe, precisa ser feito, mas não confundir as alegrias que a vida pode dar ou não com uma doença psiquiátrica. Você pode ter uma doença psiquiátrica, qualquer que seja, tratada, mantida estabilizada, e as alegrias na vida, ou as tristezas, é a relação que cada um tem com a própria vida. Doutor Itiro, digo isso para desvincular o estigma de, por exemplo, quem tem esquizofrenia não pode ser uma boa companhia, ou está sempre triste, ou sempre desorganizado. Isso não é verdade. Se a pessoa estiver bem, estiver tratada e seguindo o acompanhamento correto, ela pode ter a vida como qualquer pessoa, no sentido de com as possibilidades que as pessoas têm e que constroem no mundo real, né? A mesma coisa com a depressão, doutor Itiro. É muito difícil no nosso mundo contemporâneo as pessoas acharem que tem que ser super-herói, super bem, estar sempre bem, e não procuram um médico com uma questão médica. Então é separar, né? O tratamento psiquiátrico não diminui a pessoa, pelo contrário, ajuda a pessoa a ser aquilo que ela é, né? E buscar na vida a sua realização. Eu não sei se o senhor concorda com o que eu digo, essa questão do estigma. Claro, Jorge, eu concordo plenamente com tudo que você colocou e felizmente hoje a psiquiatria é bem visível, está nas mídias, enfim, o preconceito com relação à psiquiatria dá para se ver que vem diminuindo, né? Porque antigamente, quando a pessoa dizia eu vou para o psiquiatra, alguém chegava e dizia, mas você não é louco? Né? Quando em psiquiatria, as doenças acontecem da mesma forma que em clínica, né? Quem é que tem diabetes? Quem nasceu com uma tendência genético-familiar. Quem é que tem hipertensão? Quem nasceu com uma tendência genético-familiar. Quem é que costuma... nós temos famílias, por exemplo, de infartados, né? 2, 3, 4 gerações de infartados, mostrando a carga genética familiar. Nós temos também famílias de casos de suicídio. Então é simples a gente lembrar que o Getúlio se suicidou, o filho dele se suicidou e recentemente o neto dele se suicidou, né? Então as crises psiquiátricas também ocorrem em função de tendências genéticas familiares. Tá. Não são os psiquiatras que inventaram a doença, e consultar um psiquiatra, não ter o estigma e ir ao psiquiatra, consultar o psiquiatra salva vidas. Né? Por quê? Porque é instituído o tratamento na hora certa e no momento certo. Né? A medicação psiquiátrica não mata. Né? É lógico que tomado em excesso pode matar, mas para isso é que existe a relação médico-paciente para dar o tratamento adequado que vai, em
então dar ao indivíduo condições de conviver com a doença e ser uma pessoa como outra qualquer, como você diz, vai. Se a medicação psiquiátrica fosse a pílula da felicidade, eu também tomaria, mas a medicação psiquiátrica é para fazer a pessoa conviver com os momentos alegres e tristes da vida. Perfeito. Doutor Itílio, o senhor usou durante a nossa entrevista a palavra psicoeducação, que é o trabalho de explicar para as pessoas, o paciente e a família, quais são as características da doença e como ela deve ser tratada. Eu vejo que a nossa entrevista é uma grande aula de psicoeducação. E eu fico muito contente de estar aqui conversando com o senhor. Então, só pode, se você puder fazer um encerramento. Então, chegamos no acordo. Muito grato, doutor Itílio.